Esse tem sido um colega, um amigo de ministério. Caminhamos juntos ali em Curitiba. Ele faz parte de uma igreja aliançada, Comunhão Cristã Elim, né, já está no ministério há um bom tempo. Deu aula, vocês já viram a aula dele na ETM TV, professor de hermenêutica, né? E ele veio a trabalho, ele veio dar aula aqui em Maringá, né? E entrou em contato conosco e nós prontamente, né, o convidamos para que ele possa compartilhar daquilo que Deus tem depositado no seu coração, no seu ministério. Nós louvamos a Deus pela sua vida e por aquilo que ele tem representado nessa amizade, nesse relacionamento de colegas, de amigos ministeriais. Mesmo assentado, estenda a sua mão e nós queremos abençoá-lo em nome de Jesus. Deus, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado, Senhor, pela sua família, pelo ministério que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Eu quero declarar, Senhor, usa-o, Senhor, como instrumento, com a própria boca do Senhor, para ministrar aos nossos corações. Senhor, é em fé que Ele estará fazendo isso, Senhor. E eu quero declarar que, Senhor, que os nossos corações estão abertos para recebermos, Senhor, a semente da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero repreender, Senhor, toda ave que venha roubar, eu quero repreender todo espinho, eu quero repreender toda pedra, Senhor, todo impedimento, Senhor, para que essa palavra, Senhor, cresça, Senhor, e frutifique nos nossos corações, Pai. Muito obrigado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Marcos. Quero agradecer aos irmãos do louvor. Hoje vou liberá-los. Boa noite, amados. Boa noite. Eu estava pensando, enquanto o louvor gostoso correndo, falei, Jesus, vou ficar aqui até a temperatura lá fora ficar igual que está aqui dentro. Porque eu não vou sair desse lugar tão cedo, então vou pregar até... Torçam para esfriar rápido, que é cidade quente, né? Mas eu tento acostumar, minha esposa é de Londrina, então minha sogra é de Presidente Prudente, né? E aí mas eu não acostumo com esse calor e Deus abençoe vocês, que Deus os criou para... Esses dias eu estava na igreja lá em Curitiba e eu levei uma teoria para a igreja, absurda, mas é uma teoria. Eu falei o seguinte, ó, falava dos dinossauros lá e tal, que os dinossauros foram extintos porque caiu um meteoro sobre a Terra, ele levantou uma fumaça, cortina de nuvem, o sol não veio, aí os dinossauros morreram, né? Já ouviram essa teoria, né? Falei, isso é mentira, porque se fosse por isso não existia curitibano, né? A gente passa 2, 3 semanas sem sol lá, quando vê, tira uma foto, você vai olhar, se tem algum amigo curitibano, deve estar tirando foto do sol hoje, lá que apareceu. Aqui não, né? Aqui todo dia. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos. A última vez que estive aqui, estavam se reunindo aí naquele centro comercial ali, né? Então eu fico muito feliz. Está com o Marco, com a Rosane, ver o que Deus está fazendo. O Marco é uma das referências para mim, o casal no ministério. Ele foi meu coordenador, mas para mim foi mais que isso, foi um pastor, foi um pai. E a admiração prossegue. E ele sempre cobra que eu venho para Prudente e não passo aqui, né? Não, você não adianta, não te convido mais. Dessa vez eu me convidei, eu falei, vou passar aí, dar uma passadinha. Estou aqui com os irmãos, o Alex e a Malu, que estou hospedado na casa deles ali, e tem sido um tempo gostoso. E amados, eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, está lá em Lucas, capítulo 19. Quero que você abra seu coração, deixa Deus, tinha uma musiquinha antiga, deixa a luz do céu entrar. Conhecem essas, os mais antigos? Então deixa a luz do céu entrar e Deus falar com você. Eu creio que, assim como falou comigo, essa mensagem falou com a nossa igreja, eu creio que vai falar com você essa noite. Lucas 19, nós vamos ler do 12 ao 17. Vamos lá. Vou ler para o telão, que a gente lê na mesma língua. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Repita isso, diga, negociai até que eu venha. Essa palavra negociai, no grego, ela também tem a ideia, a conotação de ocupe-se até que eu venha. Agora vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, ocupe-se até que eu venha. Não é você venha, até que o Senhor venha, você está entendendo, né? Vamos lá. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, aquele rei volta.
mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, a tua mina, a tua moeda, o teu dinheiro, o dinheiro que o Senhor me deu, rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: Bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Chega um segundo, respondeu-lhe o Senhor... Isso, pode trocar. É só 17? Então vamos continuar. Perdão, até o 27, passei errado para você então. Então até o 27. Aí você fica esperando. Estou no 17, 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: Servo mau, pela tua boca, pelo aquilo que você disse, eu te julgarei. Sabias que sou um homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu teria retirado com os juros. E disse-lhe ao que estavam ali: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10 minas. Versículo 25 diz: Responderam eles: Senhor, mas ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo aquele que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os diante de mim. Amados, essa é a parábola das 10 minas, a parábola chamada a parábola dos 10 talentos. E ela ensina, ela fala de um rei que tem um seu reino, é uma parábola que Jesus está contando, uma história, não é real, ela não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Uma parábola é um fato que ela poderia acontecer, mas não era real, era uma ficção. É diferente da alegoria. A alegoria é uma coisa absurda de acontecer. Lembra Crônicas de Nárnia? Crônicas de Nárnia é uma alegoria, para explicar algo. Então, ninguém entra no guarda-roupa e sai no outro mundo, né? É uma alegoria, mas explica uma verdade. Aí, esse rei, esse nobre, ele parte para uma terra remota para tomar um reino para si. Quando ele volta, ele quer prestar conta com aqueles servos ali. E esses servos, esse rei, esse nobre representa Jesus. Um dia ele esteve aqui na terra, ele deixou uma função à igreja, nós cristãos, e ele foi sentar-se nos lugares celestiais, o reino celestial, e ele voltará para esse reino, aqui. E ele deixa alguns talentos, algumas moedas, algum dinheiro para cada um daqueles servos que representam nós cristãos. E ele está dizendo o seguinte: eu tenho um dinheiro aqui, eu quero que você faça com que esse dinheiro cresça, aumente, para que a minha influência aumente. Ele está dizendo assim: eu deixei algo a você, cristão, crente em Jesus. Eu dei algo a você. Talento aqui é moeda, mas vamos falar como talento, vocação, talento chamado. Deus te deu uma profissão. Cada um de nós sabe fazer algo aqui. Deus te deu uma profissão, uma capacidade, uma arte, algo que você sabe fazer. E Deus deu a um, outra 5, a outra 10. E ele disse: eu quero que você desenvolva isso. Eu quero que você negocie isso para que o meu reino cresça, a minha influência cresça. Se eu tinha 5 minas, eu quero que vire 10. E eu quero voltar e estar neste reino aqui. E aí, ele está dizendo para você e para mim: olha, eu te dei capacidade, eu te dei dons, eu te dei um chamado a desempenhar, um papel a desempenhar, para que você manifeste o reino. Imagine você como daqueles servos. Deus te deu um talento. Deus te deu um emprego, Deus te deu uma vocação. E você está lá no seu trabalho, na sua área de trabalho, e Deus diz: isso aí eu que te dei. Você é farmacêutico, você é pedreiro, você é dentista, você é médico, não importa o que você seja. Você é professor. Deus te deu essa vocação. E Ele está dizendo: eu quero que você desenvolva essa influência onde você está. Negociai até que eu venha. Ocupe-se. Faça algo. Se mexa, pelo amor de Deus. Não fique parado esperando, né? Estou na graça, pastor, estou esperando. Né? Não, eu estou na graça, mas ocupe-se. Negocie. Aumente a influência até que eu venha. Guarde esse pensamento com você.
No início da igreja primitiva, tinha dois pensamentos, dois movimentos que iam muito contra o cristianismo. As cartas do Novo Testamento, nós vemos isso. Por exemplo, a primeira era o judaísmo. O judaísmo não aceitava o crescimento do cristianismo, via como isso como uma seita. Aí a gente tem Paulo, que era Saulo antes, perseguindo a igreja, os fariseus perseguindo a igreja. Todo o judaísmo não aceitava o cristianismo, porque via em Jesus um outro Deus, isso aí era uma ameaça para eles. Só que um conceito bem forte no judaísmo, entre os judeus, é que existia, por exemplo, eles tinham um calendário civil, eles tinham um calendário religioso. Ou seja, eles tinham a vida civil, o dia a dia, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. E eles tinham a vida religiosa. O judeu ele tem isso, essa religiosidade. Ele separa o que é. Tem aquele slidezinho? Isso. Ele separa aquilo que é espiritual, tá lá, ó, daquilo que é secular. O judeu tinha esse conceito. Existia um outro movimento, totalmente oposto ao judaísmo, mas que também era contra o cristianismo, chamado gnosticismo. Algumas cartas, 1ª, 2ª, 3ª Pedro, não, 3ª Pedro não existe, né? 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, algumas cartas de Paulo, ele combate o gnosticismo. O que era a ideia básica do gnosticismo? Eles diziam que o espiritual não se mistura com o material. Os gnósticos diziam, por exemplo, que as coisas espirituais não se misturam com o material. Eles criam em Jesus, só que diziam que Jesus era um anjo, era um ser superior, que recebia adoração, os aions, que os gnósticos criam, que Jesus nunca se fez carne. Quando você vê na ITM, lá você vê a doutrina do Logos, lá, aquelas aulas. Aí ele diz o seguinte, João escreve combatendo isso. João escreve assim, o verbo se fez carne, o Logos se fez carne, para combater isso. E aí ele está dizendo o seguinte, o gnosticismo, ele dizendo, Jesus, por exemplo, é um espírito. Jesus nunca viveu em carne. Por isso, João vem de cara, de sola, dizendo, vimos a sua glória, tocamos, ouvimos, eu falo daquilo que eu vi e ouvi. E o gnosticismo, então, espírito e matéria não se misturam. E o sofrimento de Jesus era simbólico. E o conceito gnóstico, e aí vinha das filosofias gregas e tantas outras, existe as coisas espirituais e existe as coisas seculares. O tempo passa, vamos fazer uma reflexão sobre o mundo cristão moderno. Nós temos hoje o chamado gnosticismo evangélico. Já ouviu isso? Muitas vezes nós nos deparamos com isso. Se nós não formos gnósticos evangélicos, nós somos judeus evangélicos. Nós separamos de alguma forma a nossa vida entre secular e espiritual. Aqui o culto é mais cedo, né? 6 horas, nós lá estamos 7 horas. Aí eu quis voltar para as 6, o povo não quis, e ficou, né? Você vai voltar para sua casa animado, hoje vai comer uma pizza, vai ver o finalzinho do Fantástico. E de repente vai vir aquela musiquinha do Fantástico. E aí você vai lembrar, amanhã segunda-feira, eu vou trabalhar, ai meu Deus, que desespero. Ai, tem que trabalhar. E aquilo começa a remoer dentro de você. Porque aqui tá bom, aqui tá na vida espiritual. Aqui as coisas do espírito. Na sexta-feira, na segunda, na quinta, você vai ter o teu grupo familiar. Você tem o ensaio da música no final de semana. Você tem as coisas espirituais aqui. Mas amanhã é o secular. Amanhã você vai para o trabalho. Amanhã você vai bater ponto. Amanhã você vai ver aquele chefe que é durão. Você vai ver aquele companheiro de trabalho que às vezes só fica reclamando o dia inteiro. E aí você começa o teu trabalho segunda, terça, e você não vê a hora de chegar a sexta-feira. Parece que... Já viu sexta-feira em alguns lugares como é que é? Eu estou dando aula numa escola cristã lá em Curitiba, de filosofia, dou aula de 5º ao 9º ano. Aí, amados, eu dou a última aula para o 7º. Meu Deus do céu, eu fico na porta assim, segurando os alunos, que os alunos têm que ser chamados pelo nome. Porque é um alvoroço, um desespero para ir embora. Tem gente que o trabalho é assim, né? O cara já fica na frente para bater o cartão lá, né? Um desespero, porque é sexta-feira. Facebook, sexta-feira. Quinta-feira, esse dia eu vi quarta-feira. Sexta-feira está chegando. Se não acha que está alguma coisa errada, por que eu quero me livrar disso? Porque eu tenho um mundo aí fora e tal, mas nós cristãos, vamos pensar em nós cristãos. Será que nós não estamos separando? Que isso aí é na minha vida secular. Esse é o meu ganha-pão, eu tenho que ralar. E nós desassociamos a nossa vida. Nós dicotomizamos, para falar bonito, nós separamos, fazemos duas coisas, a vida secular e a vida espiritual.
a vida secular e a vida gospel. O gospel, né? O gospel, só ouço música gospel, só faço coisa que é gospel. Agora, se a gente olhar em contraste, a Bíblia revela uma visão integrada. Deus não tem uma visão separada, dicotomizada. Deus, quando olha o reino, amados, ele vê secular e espiritual, ele não vê essa divisão. Ele vê a nossa vida uma coisa só. Deus é Senhor de toda a vida. Não é apenas de parte dela. Não é Senhor da minha vida espiritual, e aí na vida secular você se rala. Ele é Senhor da fé, amém? Ele é Senhor das missões. Amém, irmão? Amém. Então você responde amém, tá? Essa é a parte nossa. Se eu falo uma coisa, você responde. Ele é Senhor da plantação de igrejas? Amém. Ele é Senhor do ensino? Amém. Mas Ele é o Senhor dos negócios também? Amém. É Senhor da ciência? É Senhor das artes? É Senhor de tudo? Mas veja o seguinte, quando a gente fala de senhorio de Cristo, a gente está falando assim que Cristo é Criador, Deus é Criador de tudo que nele há, tudo que no mundo há, Ele criou, tudo que Ele fez é belo, é harmonioso, é bom. Deus fez tudo, o mundo físico e o espiritual, o sagrado, o espiritual, o secular, o físico, tudo é criação de Deus, amém? Então Ele é Criador. Ele é também Redentor. A Bíblia diz que Deus sustenta toda a criação até hoje. Colossenses 1,17 diz, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo, quem assistiu ao hermenêutica lá sabe disso, tudo no grego é o quê? Tudo, tudo. Não só o espiritual, não só o gospel. O secular, o profano, entre aspas, é aquilo que está lá fora. Aquilo que é do mundo. Hebreus 1,13 diz, 1,3 diz, Ele que é, estou falando de Jesus, o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, ou seja, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Ele sustenta tudo. Ele cria tudo e Ele sustenta tudo. Seja o secular, seja o espiritual. E Cristo, amados, além de criar, além de redimir, Ele sustenta essa história. Então Ele sustentou, como eu falei, melhorei agora, Ele redime. Ele trabalha, Jesus trabalha, Deus trabalha. Em Cristo Deus está trabalhando, redimindo a criação. Aquilo que foi entregue às mãos de Satanás, Ele está redimindo. Paulo, em 1 Colossenses 1, 19 e 20, ele diz assim, porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ele não só reconciliou nossas vidas, ser humano, ele reconciliou tudo, todas as coisas que estão na terra, como as que estão no céu. Deus está trabalhando, Ele continua o trabalho de reconciliação por meio de Cristo, até que esse rei volte sobre essa terra. Por essas três razões, Ele é redentor, Ele é criador, Ele é sustentador. Por essas três coisas, não existe, amados, esse paradigma de que existe secular e espiritual é falso, baseado nisso. Não existe separação na mente de Deus. Ele cria, sustenta, redime um só mundo, não dois. É um só mundo. Deus te criou num só mundo. Amém? Nós somos cristãos da mesma maneira. E somos chamados a viver em um só mundo. Você é crente aqui, você é crente segunda, você é crente terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e volta, terça. Então, o primeiro pensamento que eu tenho com você e quero compartilhar, diga assim, nós vivemos diante da face de Deus. Vocês me dão licença? Está calor? Não vou trocar a camisa, pode ficar tranquilo aqui. Eu vou colocar para ver se você grava o que eu vou falar hoje. Semana que vem o Marco vai perguntar o que vocês aprenderam domingo. Queria que fosse a camisa do coxo, mas por enquanto não dá. Então. O que está escrito aqui? Diga assim, Coram Deu. Primeiro ponto dessa mensagem, nós vivemos diante da face de Deus. Coram, ou cora, no latim, significa pupila do olho, diante dos olhos, na presença de, diante de, diga assim, diante de. Deu, o que é? Deus. Diante de Deus. Nós vivemos diante de Deus. Nós vivemos corandeu. Eu e você vivemos corandeu. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
A ideia-chave dessa frase aqui, corandeu, é que Deus me conhece intimamente. Nada está oculto a Ele. E eu preciso procurar viver minha vida, toda a minha vida, na presença de Deus, diante da face de Deus. Alguns usam esse conceito, alguns teólogos usam esse conceito, a ideia é assim: você está diante de uma plateia de um só espectador. Isso é um estilo de vida. Amado, amanhã quando você for trabalhar, você tem que pensar o seguinte: eu estou diante de uma plateia de um só espectador, Deus. Mas eu sou secretária. O teu trabalho é para Deus. Hoje estamos louvando aqui, ouvindo a palavra, cantando, levantando nossas mãos. Este louvor é adoração a Deus, amém? Você está lá amanhã digitando um ofício no seu trabalho. Você está assentando um tijolo numa parede. Você está carregando uma mercadoria no seu trabalho. Você está atendendo uma pessoa, um cliente. Isso para Deus é tanto adoração quanto você está aqui hoje com as mãos levantadas. Porque a nossa vida é corandeu. Nós somos chamados para viver corandeu. Nós viveremos toda a nossa vida. Era um conceito nos reformadores, Lutero, Calvino. Eles diziam assim: nós viveremos toda a nossa vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Sempre. Mas o desejo de Deus é que cada um de nós, como cristãos, andemos com Deus enquanto trabalha no seu chamado. Qual que é a tua vocação? No teu chamado, na tua vocação, naquilo que se faz. Amados, o desejo do meu coração é tirar um peso da tua vida. Eu caminhei com muitos irmãos, que os caras se sentiam frustrados, porque ele é bancário. E ele tem um chamado para servir a Deus. E ele acha que servir a Deus é só aqui nesse púlpito, só aqui cantando, só aqui dentro das quatro paredes da igreja. Se você está onde você colocou, onde Deus te colocou, e você com certeza está, não importa a tua profissão, essa é a tua vocação. Este é o talento que Ele deu para você multiplicar. Você tem que ser cristão, você tem que manifestar o reino lá fora. Mas nós vivemos sob o olhar do empregador, mas não o empregador da sua empresa, do empregador celestial, de Deus. Diga assim: sou chamado para viver corandeu. Corandeu. Obrigado, Marco. O segundo pensamento: nós somos feitos para a presença de Deus. Nós vivemos o corandeu e vivemos para a presença dele. Se você olha a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai observar que o Deus infinito, o Deus transcendente, ele é um Deus também pessoal, próximo, íntimo. Ele é um Deus que nós percebemos de Gênesis e Apocalipse que eu e você, humanos, fomos feitos para andar na presença de Deus. Gênesis 1:26 mostra que Deus não é só um Deus pessoal, mas é um Deus de comunhão. Quando Deus vai fazer o homem lá no Éden, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem à sua imagem. E eu creio que uma das coisas, entre tantas, que Ele fez o homem à sua imagem, é para que Ele, Deus, pudesse se relacionar com alguém da sua própria raça. Entre aspas, essa raça. Ele queria se relacionar com alguém como ele. E ele criou o homem à sua imagem. E também que esse se relacionasse entre si, com a sua raça, né? Ele queria alguém parecido com ele. Ele nos criou de uma forma que sermos parecidos com ele. Mas a intimidade planejada por Deus está lá em Gênesis 3, 8 e 9, quando fala que o homem pecou. Quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor que passava pelo jardim, andava pelo jardim na viração do dia, esse horário, final de tarde, ele sempre vinha e conversava com o homem. Eles se esconderam na presença de Deus por causa do pecado. E o texto fala que o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E aí no versículo 9, ele diz assim: mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Foi Deus que procurou o homem. O homem fugiu. Deus procurou, porque Ele sabe, Ele quer intimidade. A mesma comunhão é encontrada quando a gente vê o povo de Israel peregrinando no deserto. Sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, todo aquele processo, e o povo vivendo em tendas, o povo hebreu vivendo em tendas. E chega um momento que Deus fala para Moisés construir uma tenda,
para que Deus e a sua presença pudesse habitar no meio do acampamento hebreu. O povo vivia em tendas. Deus fala, constrói um tabernáculo. Eu quero viver como o meu povo vive. Eu quero me identificar com o meu povo. Por que ele manda construir um tabernáculo, amados? Os hebreus viviam em tendas, ele se identifica. E ele quis um tabernáculo. E lá em Êxodo 25, 8 e 9 fala desse tabernáculo. Me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. E eles vivam, coram Deus, diante de mim, todo o tempo. Talvez a demonstração mais forte dessa intenção de Deus de se relacionar conosco, com a sua presença, foi que Deus, o próprio Deus, escolheu viver entre nós. Ele se fez homem. Ele entrou na história humana através de um bebê. Jesus, menino Jesus, e viveu entre nós. É chamada encarnação, né? Não reencarnação. Ensinaram reencarnação nada. Não, é encarnação. Deus encarnou no homem. Deus encarnou. Mas esse é o ponto alto da comunhão. Em João 1,14, tem algo que é maravilhoso, diz assim, João 1,14, e o verbo, Logos, Deus, a palavra, Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Ele habitou. Amados, o termo aqui, habitou, é a mesma palavra, quando é no grego, é a mesma palavra, esqueno, que é usada lá no tabernáculo, em Êxodo 25, 8. Me farão um tabernáculo. Ou seja, e o verbo se fez carne. Deus se fez carne e tabernaculou. Viveu entre nós. Montou uma tenda, habitou aqui, diante de mim e de você. Essa é uma imagem que a gente fica, da intenção de Deus, amados, de você estar diante dele, sempre. Porque ele deseja isso. E Deus continua a tomar a iniciativa, amados, de estar diante dele. De ele estar diante de nós, de ele buscar intimidade para estarmos com ele. Colossenses 1, 21 até o 23 diz assim: e a vós outros, que eram estranhos, inimigos, nós vivíamos longe de Deus, pelas vossas más obras. Agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne. Jesus te reconciliou, você estava longe. Ele morreu na cruz por você, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos, irrepreensíveis. Deus te olha e vê perfeito. Sabe que você é perfeito, amém? Jesus, aqui o sacrifício de Jesus. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Mas na redenção, na criação, seja onde for, nós descobrimos que Deus deseja que seu povo habite na presença dele. Que seu povo habite, vamos lá, que seu povo habite corandeu, diante da face de Deus. Terceiro pensamento. Veja o seu trabalho como a tua adoração. Veja o seu trabalho como a tua vocação. E essa vocação como a adoração. Se você desenha, se você pinta, se você cria, se você calcula, seja o que for o teu trabalho. Seja qual for, professor. Seja na área de economia, seja na área das ciências, seja na política, seja na saúde, na educação, seja nas artes, no entretenimento, na comunicação, na mídia, seja qual for a tua área. Um dos principais pontos da reforma, amados, era a justificação pela fé. Lutero, Calvino, Zwingli, tudo outro. E isso era o fato de que nós vivemos pela fé. Não só somos salvos pela fé, vivemos pela fé, cada dia. Vivemos perante a face de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele fala assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, está aqui, chegamos em fé, amém? De mãos vazias, nossas obras não nos salvam. Estamos diretamente diante de Deus, por quê? Por causa da graça dele. Ele morreu na cruz, somos falhos, erramos. Os outros erram com a gente erra com os outros. E essa sarceira aí. Mas ele me ama. Não tem nada que eu possa fazer para ele deixar de me amar, ou me amar mais, amar menos. Pense um pouquinho, amados. Quão pecador você é. Você não deveria estar diante dele. Então o que ele fez? Ele enviou seu filho. E nós não estamos aqui por nosso mérito, é por mérito dele. Só que assim como a salvação é pela fé, por essa graça, a Bíblia ensina que o meu viver não é só a salvação e agora se vire. Está salvo, cara, agora caminhe.
Não, o nosso dia a dia é perante a face de Deus. É corandeu, pela fé. Pela fé. É viver pela graça. Gálatas 2:20, Paulo fala, né, que uma vez mortos, estávamos agora vivos em Cristo, né? Ele diz, logo, já não sou eu quem vivo, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual a si mesmo se entregou por mim. Romanos 5:17 diz, Paulo fala que verdadeiramente os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Amados, quando eu e você entendemos que nós somos salvos pela graça, por meio da fé que temos em Cristo Jesus, todo o nosso conceito de trabalho se torna um conceito de adoração. E é isso que eu quero falar com você, que se grave isso no teu coração. O teu ministério, mas às vezes a gente pensa em ministério, e eu pensei por muito tempo assim, é só aqui dentro das quatro paredes, ou algo que a gente fala para evangelizar. Mas Deus te deu uma vocação. Vendas, desenho, artes, cálculo, cuidado com pessoas, seja o que for. Qual a profissão que você ocupa? Isso é adoração ao Senhor. Isso é o talento que Ele deu para você, para que você manifeste o reino. Aí está lá no seu trabalho, você está que nem um tagarela falando de Jesus para todo mundo. E o teu chefe fica brabo que você, em vez de trabalhar, fica pregando. Não é isso. Vai ter um momento que você vai poder pregar de Jesus lá. Mas você está lá trabalhando. E você faz o melhor que você pode. Aquilo que Paulo falou. Né? Não trabalhe para o seu chefe. Tudo que fazer como fosse para o Senhor. E aí Deus é glorificado. Eu gosto muito de artes. Meu pai é artista plástico. Eu rabisco uns desenhos. Já fiz uns desenhos do Marco. O Marco era um cara que acho que já sei desenhar de cabeça. O Marco. Sempre gostei de arte e artes plásticas. E isso para mim fica, se você desenha, trabalha com arte, desenho, não precisa, agora tem que desenhar Jesus, tem que desenhar asa de anjo. Não precisa. O que se fizer, isso glorifica a Deus. Você é um médico, faça o teu melhor. Você está fazendo o quê? Você está levando o reino de Deus. Isso é adoração. Paulo falou aos romanos, importa, irmãos, em Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, por favor, acho que ele arrancava os cabelos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes eu pensava nesse versículo aqui só como o cara está dançando na igreja, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Não, é lá, amanhã você vai estar trabalhando, você vai estar suando, você vai estar calculando, você vai estar cansado. Opa! Mas a musiquinha do Fantástico, ela não vai mais te atemorizar. Você vai dizer assim, amanhã eu vou lá manifestar o reino. Amanhã eu vou para o meu campo de ação. E aí nós começamos a olhar a igreja não como um lugar que eu venho receber a bênção simplesmente, mas um lugar que eu venho ser treinado, preparado para amanhã tomar posse, manifestar o reino de Deus em Maringá, no Paraná e aonde eu for. Tinha um conceito de um historiador, eu não gosto de ficar citando o pensador, mas ele dizia assim, labore est orare. Parece ser o Papa, né? Labore est orare. Trabalhar é orar. Trabalhar é adorar. Não dá vontade de trabalhar? Ai, que preguiça, estou aqui, esse lugar. Ninguém fala isso, né? Não se escandalize. Tirei o microfone para não gravar. Agora se pensar que é adoração, mano, imagina você estar aqui. Jesus, tá bom, termina logo esse louvor. Senhor. Aí você acha, não, isso não. Mas lá no seu trabalho, lá no meu trabalho, lá no nosso trabalho, por que nós fazemos isso? Agora você vai dizer assim, não, esse é a minha adoração. Não importa se o teu trabalho é intelectual, se o teu trabalho é manual, se o teu trabalho é braçal. Todo trabalho verdadeiro é sagrado. E todo verdadeiro trabalho, ainda que seja um trabalho manual, existe algo divino. Nenhum homem tem trabalho ou pode trabalhar senão pensando em Deus. Nem mesmo a diarista pobre, o tecelão com seu casaco, o costureiro com seu sapato. No tempo da Reforma, 1520, Martinho Lutero escreveu uma carta, uma obra bem curta, chamada O Cativeiro Babilônio da Igreja. E aí um trecho, 3 linhas que eu vou ler para você aqui, olha o que Martinho Lutero disse em 1520. O trabalho dos monges e padres, por mais santo e árduo que seja, dos pastores também, vamos colocar aqui, que na época não tinha,
não difere em nada aos olhos de Deus do que faz o trabalhador braçal no campo, ou da mulher que cuida das tarefas da sua casa. Irmão, você que cuida da tarefa da casa, você que cuida do seu filho. Mas todas as obras são medidas perante Deus somente com base numa coisa, na fé. Paulo fala, tudo que se faz sem fé é pecado. Na verdade, o trabalho doméstico de um servo ou serva é muitas vezes mais agradável a Deus do que a todos os jejuns e obras mortas de um monge ou padre, porque talvez alguns, o monge ou o sacerdote, possa estar lhe faltando fé. Chega uma hora, amados, o Marco sabe, não estou dizendo que o Marco faz isso, mas a gente sabe que chega uma hora que a pessoa começa a fazer a obra do ministério por ligado na máquina, né? Já no ritual, já no hábito, sem colocar fé. Ah, eu vou lá aqui abrir a igreja e tá aí, meu hábito, estou aqui. Esquece de colocar fé em tudo que faz. Ele fala, eles estão cheirinho de café com pipoca, né? O pipoqueiro, amado, está fazendo adorando a Deus, amém? Aí achei uma... Amados, quando foi esse corte isso também. À medida que esse folheto que ele escreveu, que Lutero escreveu, foi se expandindo por toda a Europa, nações inteiras começaram a mudar a forma de ver trabalho. E a reforma foi varrendo a Europa. Foi um movimento que foi gerado, transformou pensamentos, cultura e nações. Avivamento não é só retetés, Tumanaia e Nedersfly para cá, e cara grudado na parede. Mas avivamento é transformação lá fora. Lá fora. Não sei por que o Marco está rindo. Aí sabe o que aconteceu com esse folheto? 2 padres na Holanda, lá na Holanda, leram o panfleto. E aquele panfleto mudou a forma deles pensar. E aquele panfleto desafiou aqueles 2 padres a pensarem novamente a natureza da salvação, da igreja e do trabalho. E sabe o que eles fizeram? A igreja deles era aberta, a paróquia deles era aberta 7 dias por semana. O dia inteiro aberto. Não está errado nós ficar com a porta aberta da igreja. Estou dizendo isso. Só que depois de ler aquele folheto, eles anunciaram que as portas da igreja agora seriam abertas apenas aos domingos e fechadas o resto da semana. O povo ficou chocado. Ai, que absurdo. Quando que eu vou lá prestar meu culto espiritual? Porque eu estou aqui no secular dia a dia, eu tenho que ter um desencargo de consciência e ir no culto, na quarta, na terça, ou no grupo familiar, alguma coisa. A mentalidade deles era prestar um culto religioso como desencargo, já que a história que o irmão contou aqui, do Salmidim, é bem isso. Já que você não serviu para ser discípulo, vai fazer alguma outra coisa. E aí, os padres chegaram à conclusão, e essa mudança, e o que eles estão pensando? Eles chegaram à conclusão que o trabalho que os paroquianos, que as pessoas da paróquia deles faziam 6 dias por semana, não era menos sagrado que o trabalho que eles faziam. Se cada um entendesse que tinha que ser feito com fé. E eles começaram a ensinar o povo deles a fazer aquilo com fé. Aquilo é culto a Deus. Aquilo, mas eu tenho que, fiz minha obrigação hoje, né? Fui na igreja. Parte espiritual. E eles entenderam que as pessoas não precisavam visitar a igreja diariamente para fazer serviços espirituais. Ou acrescentar uma medida de santidade no dia dele, na vida deles lá. E ambos, tanto os padres como o povo ali, os leigos, deveriam viver cada dia da semana coram Deo, diante de Deus. Tanto os que trabalhavam na igreja, no dia a dia, como nós temos hoje, quanto aqueles que trabalham no campo, nas empresas, onde for, nas lojas, onde for, tem potencial para prestar culto a Deus com o seu trabalho. Não era a natureza do trabalho, o tipo de trabalho que você faz, mas a fé com que você faz o trabalho que você faz. Coloque fé naquilo que você está fazendo. Veja teu trabalho, amados, nós só precisamos de uma coisa, olhar para a face de Cristo. Entender o significado de andar na presença de Deus. E trabalhar, não importa o que você faça, para a glória dEle. Deus vai começar a ser glorificado, manifestado. Um dia as pessoas vão começar a falar assim, mas você tem algo. O que é esse? Daqui a pouco as portas se abrem para você, para influência no reino, para a pregação do evangelho. Amados, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que sonha morar conosco. Que nos convida a viver intimamente com Ele, para viver coram Deo e trabalhar para a glória dEle. Para a glória dEle. Só que isso, amados, nós precisamos do quê? 4º e último pensamento, de uma vida consagrada. Nós temos que fazer isso conscientemente.
Entender que estamos fazendo de todo o coração para o Senhor, Colossenses 3:23, e não para os homens. Saia desse dualismo secular, espiritual. Amado, todo dia é culto, toda hora é culto, todo dia na presença de Deus. Saia desse dualismo e venha fazer tudo para as mãos do Senhor. Um outro pensador disse certa vez: aonde quer que o homem possa estar, o que quer que ele possa fazer, onde quer que ele possa usar a mão, na agricultura, no comércio, na indústria, em sua mente, no mundo das artes, da ciência, ele está em qualquer que seja o seu trabalho, constantemente diante da face de Deus. Esse serviço é um emprego a serviço de Deus, e ele deve obedecer a Deus com fé e glorificar a Deus acima de tudo. Amados, não há dois mundos, não há duas vidas, secular e espiritual. A vida é para ser vivida, coram Deus. Manhã, tarde, noite, e o reino de Deus vai avançar sobre a terra. Coram Deus é não separar secular e espiritual. Ah, pastor, desculpa, estava trabalhando aí, e aí não pude. Mas estava adorando a Deus com o seu trabalho. Há uma distinção que a gente tem que entender. A única coisa é que se eu tenho uma vida consagrada a Ele, ou uma vida que eu não consagro a Ele. Se você entregou sua vida a Ele, toda a tua vida, não é meio período, toda a tua vida é consagrada a Ele. Então toda a tua vida é coram Deus. Agora, se eu não entreguei ainda a minha vida a Jesus, você pode fazer isso. Entrega a sua vida a Ele, consagra a sua vida a Ele, e aí a tua vida vai glorificar Ele todo o tempo. Uma vida não consagrada, aquela de uma pessoa que não funciona. Uma vida não consagrada, a pessoa não consegue funcionar como cristão os dois tempos. É só um tempo. Ser consagrado o que é? É ser devotado a Deus. Entregar-se a Deus. Miqueias fala em capítulo 6, versículo 8. É chamada ordem de Miqueias, né? Pode servir como lema para você como trabalho. Se a gente fosse pegar esse sermão que estou fazendo hoje e pensar como teologia, isso seria uma teologia do trabalho. Tem colocado isso na tua cabeça. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o Senhor teu Deus pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Mas em um mundo caído, a gente busca viver uma vida moral, onde tem injustiça e corrupção, nós queremos a justiça de Deus. Nós queremos viver a vida coram Deus. O teu local de trabalho, amanhã não sei se vai estar lá, deve ser o local onde a gente dá vida às nossas orações. No Salmo 57:5, diz assim: "Se exaltado a Deus". Essa oração aqui tem que tomar vida lá amanhã, no teu trabalho. "Se exaltado a Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra". E Mateus 6:10, "Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu", na tua empresa, na tua loja, no teu negócio, na tua casa, não importa o que você faça. Mas esse é o chamado que eu e você precisamos ouvir. Viver uma vida integrada, nossos valores, aquilo que nós aprendemos aqui, que vocês estão aprendendo dia a dia, e levar lá fora. Não mais uma vida secular e sagrado. É tudo coram Deus. Estamos todos numa missão, amados. Somos todos missionários. Se alguém aqui tem uma frustração e pensar: puxa, podia ser pastor, podia ser um pastor da Raba, podia ser um pastor da Universal, pastor da Adventista, de onde você quisesse. E se você não fui porque eu tive que trabalhar, eu tive que estudar. Amados, você é um pastor, você é um missionário, você é um homem de Deus, com a vocação que Deus te deu, no lugar que Deus te plantou. Amém? Antes de orar, eu quero passar um vídeo para você. E eu quero que você olhe, alguns já conhecem, já viram na internet. E isso resume essa mensagem. Amados, que nós não queremos tocar apenas a tua emoção, creio que Deus criou nós assim. Nós queremos que você entenda que a tua vida é coram Deus, é o tempo todo na presença dEle. E Ele está o tempo todo diante de você, buscando essa intimidade com você. Vamos ver, depois eu quero orar com você. We love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from
the lips of God, to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear